Glória a Deus, é fogo, é manto, é glória. Estamos aqui para a continuidade do estudo do Apocalipse, né? Agora, capítulo 9 e 10, nós vamos fazer uma junção para que vocês entendam o porquê. Mas vamos dar uma recapitulada enquanto convidamos os irmãos e amigos. Vamos lá. A partir quando termina a história das igrejas, lá das 7 igrejas, vocês veem a igreja iniciar a grande tribulação lá por volta do capítulo do 5 para o 6. E no 6 já está na grande tribulação, com certeza, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Agora vamos ver a questão do capítulo 6 começar com a grande tribulação. Quem de vocês achou a igreja até esse estudo aqui que nós estamos? A igreja fiel, a igreja consertada, certo? Vai ter irmãos que vão se converter, beleza, vai, certo? Durante a grande tribulação. Vai ter as pessoas que vão ser considerados os deixados para trás? Sim, eles vão, certo? Mas a questão é que o Apocalipse, até aqui, terminando os 7 selos e estamos nas 7 trombetas. Hoje, a 5ª e a 6ª trombeta, certo? Vamos dar uma lapidada na 7ª, né? Mas vamos ver que nesse cataclisma, debaixo desse cataclisma, não se mencionou a palavra igreja. Você veja que menciona lá no capítulo 7 os judeus, né? Tribo de Assé, Naftali, e assim vai, dos 144 mil, né? Também uma multidão que ninguém conseguia contar, certo? Também menciona. Também temos agora um evento grande até aqui, cataclismas, meteoros caindo, Deus derramando a ira dele na terra. E cadê a igreja? A igreja foi arrebatada, né? Então, quem defende que não está então, e tem alguns com tom de deboche, né, e tal, mas as linhas de interpretação são válidas, mas quando eu falo, porque o meu canal ele é teológico, eu falo das linhas como pontos fortes e pontos fracos. Mas veja, a partir do capítulo 8, que a gente já está no 9, 8:2, ele vai ter a primeira trombeta. Então, ela vai ter a terça parte da vegetação da terra destruída pelo fogo, né? É uma chuva de granizo, possivelmente, misturado com fogo e sangue, né? Que desce do céu, vai matando os animais. A segunda trombeta, também uma montanha ardente que cai no mar. A terça parte das embarcações da vida marinha é destruída, certo? Montanha de fogo para descrever um cometa, que estrela não cai, ela se apaga. Se cair na Terra, algumas estrelas, antes de cair na Terra, até mataria a Terra, destruiria ela por completo. Então, não de tão grande que são, né? Mas, terceira trombeta, estrela do absinto cai nas águas dos rios, que se tornam amargas. Você veja as águas amargas, pessoas querendo beber água e não vai ter água suficiente, vai ter muita coisa regrada. Então, vocês vejam as águas amargas. Cai na terra, né? Cai na terra
e eles começam a afetar o texto das fontes das águas, tornam-se amargas e venenosas. Então, com tudo isso acontecendo, cadê a igreja? Não tem. A igreja já foi arrebatada. Como Paulo fala, né? E lá em Tito, né, fala também, vamos dar só uma meditada enquanto chega alguns irmãos, depois, posteriormente, os outros vão ver. Tito, lá em Tito, fala que os apóstolos estavam esperando na época, lá, né? Inclusive, né? Então, que vem antes, olha só, enquanto continuamos a esperar pelo bendito cumprimento da esperança infalível, o aparecimento, na minha versão diz, da Shekinah, que é Novo Testamento judaico, de nosso grande Deus e a aparição de nosso libertador, Yeshua, o Messias. Então, você preste atenção que eles esperavam o arrebatamento antes. Não tem relato de depois, né? Aqui a quarta trombeta faz a terça parte do sol e lua se escurece e começam a fazer a questão da quinta trombeta, que já vai estar no capítulo 9, que nós vamos estudar agora. Agora vejam, algumas Bíblias surgem com os comentários dizendo mais variadas coisas, certo? Mas você tem que regrar os comentários com a escritura. Pegue o comentário do escritor. Uma das que eu achei meio assim, mais assim, que começa até correto, muito bom, começa, mas depois ele dá uma decaída. Foi a Bíblia Dake. O comentário dela vai chegar ao ponto que ele vai tirar a palavra caída e vai dizer que o anjo desceu, certo? Então ele diz o seguinte, o Dake, ele diz mais ou menos assim, o comentário dessa Bíblia. Ele diz assim, visto que é um ser inteligente, não é uma pedra, realmente, é um ser inteligente. Ele diz, não tem relato que foi demônio. Certo? Como é que não tem relato que foi demônio? Olha só. O quinto anjo tocou na sua Bíblia a trombeta, na minha, o shofar. Por quê? Porque você tem que entender que as Bíblias, quem escreveu foi os judeus, né? Então, vai estar os pergaminhos mais antigos em grego, mas tem uma grande probabilidade deles ter primeiro escrito para as comunidades judaicas, certo? Em hebraico ou aramaico. E aí vem aquela grande interrogação. E por que cadê esses pergaminhos? Provavelmente o tempo estragou e sumiu. Mas o fato é que eles são judeus, a Bíblia foi escrita por judeus, e agora os pergaminhos mais antigos que nós temos para comprovar, para dar uma certeza, uma martelada, é grego. Esses são os mais antigos. No entanto, não indica claramente que foi escrito em grego. Apenas que os mais antigos são grego. Mas isso é uma coisa para outro vídeo. Então, vi é uma visão. Isso João falando. Uma estrela que havia caído do céu. Lá na Bíblia que eu estou falando, a Dake, ele fala que o anjo desceu do céu, recebeu a chave, e se fosse um demônio, ele estaria com, vamos dizer assim, teria aberto o poço do abismo e liberado todos os demônios. Mas eu discordo. Vou lhe dizer por quê. Aqui eu acredito que seja um demônio. E debaixo da ordem de Deus, os demônios obedecem. Certo? Quando Deus dá uma ordem direta, eles obedecem. Que é isso, pastor?
O senhor está falando uma heresia? Será? Jó, capítulo 1. Então, Jó, o próprio Satanás, está ali. E ele diz o quê? De onde vem? Passear pela terra, perambular por ela. Vixe, meu servo Jó, homem íntegro, reto, ele questiona tudo, até Deus dizer assim, vai, não toca nele. Tá bom? Eu vou destroçar tudo, mas eu não toco nele. Depois, a segunda ordem disse, vá, te entrego tudo, mas não tira a vida dele. Ele tocou na saúde, tocou em tudo, mas não tirou a vida. Então você veja que ele obedeceu. Então, é a mesma situação aqui. Aqui foi dada uma chave do poço que leva ao abismo. Mas veja que foi dado a uma estrela que havia caído. Então, é um demônio. Já a King James diz aqui, a estrela caída, simbolicamente, é uma figura de um anjo caído, como diz em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 e versículo 3. Em 8:10, a estrela tem a ver com uma sequência de distúrbios cósmicos, que a gente vê no capítulo anterior. A expressão grega abismo transmite o sentido de algo muito profundo. Então, um buraco. Vamos ver essa outra aqui. O anjo caído também, que passa a abrir o abismo. Veja, debaixo da ordem, certo? Chave é chave de autoridade. Foi dada porque ele não tinha. Então, vamos abrindo a mente aí. Ele abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça, como de uma gigantesca fornalha, indicando que tem fogo, ainda que não seja o mesmo lugar do Geena, do inferno e tal. Mas é o abismo. Então, se fosse o inferno, apareceria o Gehenom, ou Geena, ou inferno propriamente dito, porque inferno é uma palavra latina, certo? Vamos lá. Aí começam os eventos, depois que o anjo toca a trombeta. Trombeta é sinal de um juízo novo. Aí começa. Agora, todo esse distúrbio lá, o Espírito Santo está atuando na grande tribulação, porque ele é onipresente. Aquele que o detém, que Paulo fala, é a igreja. E ela foi arrebatada. Digamos que a igreja tivesse passando por tudo isso. Só aquele texto de Tito não teria sentido. E outros textos também não teriam sentido. Você veja que diz, te livrarei da hora da tentação. Então, eu analiso as linhas, mas dou sempre meu parecer, certo? Vamos lá. O sol foi escurecido, atacou o mundo cósmico, né? O céu começou a modificar. Também o céu, pela fumaça que saía do poço. Então, indica uma coisa muito suja. Dentro deles saíram gafanhotos da fumaça que vieram sobre a terra. Agora vamos analisar. É uma singularidade com aquela praga do Egito que tem lá em Êxodo 10, do 1 ao 20, e Joel 2, do 4 ao 10. Né? Eles começam a vir. E os gafanhotos, que é a oitava praga do Egito, né? Esses gafanhotos, muito distintos, terão uma missão diferente. Vocês vejam que eles não comem grama. Você não vê no texto eles comendo grama. Eles vão atacar as pessoas, menos uma classe. Eita! Vamos se aprofundar. Esse capítulo é muito bom.
Isso dentro da grande tribulação, aqueles eventos cósmicos, meteoro, cometa caindo, aquelas coisas. Tem gente que vai ter medo do que vai acontecer e cair em cima, porque vai saber que o livro do Apocalipse vai estar se cumprindo. E quem quiser ficar, fica. Certo? Não tem problema. Eu não quero. Vamos lá. E saíram os gafanhotos a fumaça, vieram sobre a terra, e lhe foi dado poder semelhante aos que têm os escorpiões sobre a terra. Você sabe que a ferroada do escorpião, ele é interessante, diferente de alguns, como a abelha. A abelha pica você, aí você fica inchado tal, mas a abelha morre em seguida. O escorpião não. O escorpião, o ferrão sai, ele está ligado nele, mas o DNA do escorpião faz crescer um novo. Então veja como é terrível essa praga. E ele diz assim: poder semelhante, é semelhante ao que tem os escorpiões sobre a terra. Então foram instruídos. Eu aconselho você marcar isso daí. Como é que um bicho, um gafanhoto, um animal vai receber uma instrução? Se instrução, a palavra instrução denota intelecto. Vocês vão pegando aí. De não causar dano nem à relva, nem à terra. Ora, mas não é gafanhoto? Então é uma categoria de demônio. Certo? Nem a qualquer planta ou árvore. Mas são gafanhotos. Não. Então ali aquela aparência, certo? É a área que eles controlam. Então vamos lá. Não permitiu aos gafanhotos, não, antes disso aqui, foram instruídos, nem dano, nem relva, nem planta, mas apenas as pessoas. Que pessoas? Aqui não foi denotado santos e amados. Vai pegando aí. Paulo chama de santos e amados. Pedro chama de povo escolhido. Que mais? Tem várias citações para denotar os fiéis, né? E a Bíblia declara que Deus sabe os que são dele. Agora ele fala apenas as pessoas em geral que não tinham o selo de Deus na testa. Você está entendendo porque o diabo queria e quer marcar as pessoas com charigma, certo? Uma impressão externa. Não pode ter furo, porque senão seria estigma, certo? E é charagma, né? Escrita, né? Então, você pega qualquer coisa, por exemplo, uma tatuagem num adesivo, seria a marca da besta? Sim, seria, colocando em superficial. É possível, certo? Furor, não é. Furor não é. Ali é estigma. Paulo usou charagma, o charigma. E aí você veja essa questão aí. Então, é um objeto de uso externo. Já tem os usos das pulseiras, que a gente vai falar isso mais para frente. Porque eu dou o Apocalipse, eu estou dando o estudo dele, mas depois eu vou dando as teorias que está em volta, entendeu? Sempre eu faço um estudo para botar a Bíblia em primeiro lugar. Mas vamos lá. Aí ele diz o selo de Deus. Que selo de Deus? Então, Efésios, quem é que gosta de Bíblia, vamos lá. Efésios tem um selo lá, não tem? Se eu não me engano, capítulo 1, né? Versículo 13, ele diz assim: além disso, vocês que ouviram a mensagem da verdade,
né? As boas novas que lhe oferecem libertação, duas coisas já, né? Palavra da verdade, libertação. E depositaram sua fé ou confiança no Messias, em Jesus, o Cristo, foram selados por ele com o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Eita, prometido. Então, vejam quem é o selo, o Espírito Santo. Então, quando Deus fala isso daqui, ele está dizendo, tem uma igreja lá, mas não indica que ela permaneceu. São as pessoas que têm o selo. Então, elas se converteram posteriormente, quando foram vendo, porque você não vê até aqui indicação nenhuma de igreja. Aí aqui são as pessoas, quer que eu diga quem são essas pessoas? Judeus, certo? Yehudins, ou glória, filhota. Yehudins e pessoas que não acreditavam antes. E o Espírito Santo foi agora nos pecadores. Eu vou agora nos pecadores, vou colocar eles, levar o desejo de ir para a igreja que está seca. Vamos encher de novo. E aí ele enche de novo a igreja. Então, a igreja templo, né? Que a igreja já tem subido. E o que vai acontecer aqui? As pessoas, pronome indefinido. Então, não tem como eu dizer, aqui é a igreja que ficou. Não, porque não aparece. Ela foi arrebatada. Guardarei vocês da hora da tentação que virá sobre o mundo. Aí, não, mas já aconteceu. Como? Ah, mas a aprovação já está acontecendo. Ô, provação boa, que de vez em quando passa. Então, vejam bem, aqui tem uma coisa terrível acontecendo. E aí ele começa a dizer, as pessoas que não tinham o selo de Deus, por isso que hoje a igreja está mobilizada, a igreja genuína, verdadeira, em pregar a palavra verdadeira, para que você esteja pronto. Não é para se aprontar depois. Não se preocupe que a gente ainda tem muito tempo. Tem não. Tem não. As pessoas que não tinham o selo de Deus na testa eram para ser machucadas, porque elas escolheram. Mas veja o porquê. 5. Não se permitiu os gafanhotos matar as pessoas, apenas causar-lhe danos durante 5 meses às pessoas. E a dor causada por eles era semelhante à ferroada de escorpião. Naqueles dias as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Então, veja, essas pessoas os judeus e os gentios que ficarem. Os gafanhotos aparecendo cavalos preparados para a batalha, tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Então são as áreas que ele tem de atuação deles. Os cabelos deles eram como de mulher, e os dentes como de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, mas você veja que tem pessoas que têm o selo de Deus na testa. Estas pessoas aqui não tinham o selo de Deus na testa, aí ele disse, olha, pode causar dano. Então, os que têm o selo de Deus na testa, que adoram ao Senhor, que pregam a verdade, que vão dar testemunho na hora da grande tribulação, estas pessoas chegarão ao ponto de dizer, olha, estamos guardados, porque o Eterno, ele deu ordem para que esses gafanhotos não fiquem. Então, dentro da igreja, eles vão estar, vamos dizer assim, um dos cantos para não sair. Para não sair. Dentro das casas, como aconteceu com o anjo da morte. Né? Fiquem dentro. Né? Fiquem
Porque a ordem é de não causar dano àqueles que têm o selo de Deus na testa. Então, a marca da besta é para tirar o seu selo de Deus na sua testa. Agora, veja bem. O interessante é que quando Deus foi colocar em Adão a respiração, o espírito, ele soprou o espírito, o ruá, ele pegou e soprou no nariz. E do nariz vai para o pulmão e do pulmão vai para o sangue. Mas aqui diz que, simbolicamente, a cabeça. Cabeça é o homem de respeito. E o homem de respeito, meu Deus, é aquela pessoa que lidera. É aquela pessoa. Só que aqui na testa é o símbolo de propriedade. Selo indica propriedade. Deus está dizendo, você é meu, não é de mais ninguém. Agora, se permanecer fiel a ele. Aí ele vem. Tinham, olha só. Eles tinham cauda como a de escorpiões e com ferrões, as pragas, né, os demônios. Neles estava o poder para ferir as pessoas durante 5 meses. 5 meses. Tinha um rei sobre eles, um anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e a outra língua é destruidor, certo? Apolion. O primeiro, ai, passou. 2 outros estão para vir. Ai é símbolo de dor. Então aqui não tem a igreja, certo? O que eles estão dizendo é que tem pessoas que se converteram na época e essas não vão ser feridas. Mas a pregação de alguns é que ela vai passar pelo sofrimento. Nem os que vão estar, que são os deixados para trás, porque escolheram não acreditar na mensagem hoje, não escolheram se converter hoje, escolheram praticar o pecado hoje, esses vão ser deixados para trás. Só sobe os santos. Mas aqui, até onde eu li, é as pessoas que ficaram para trás e que não têm o selo de Deus na testa. Certo? Então vamos lá. O 6º anjo tocou o seu chofar, sua trombeta. Ouvi a voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo: o 6º anjo que tinha o chofar, solte os 4 anjos, veja bem, solte os 4 anjos amarrados junto ao rio Eufrates. Tá? Agora você vai entender o porquê que é terrível. Porque esses 4 anjos são de patentes superiores. Esses 4 anjos aqui, que são demônios, são de patentes superiores. Se estão perto, que é simbolicamente o rio Eufrates. Aqui. E eles foram soltos, esses 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, só aquela, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Olha, a primeira coisa que eles fazem, eles vão matar 1/3 da humanidade. Anjo matar homem sem a ordem de Deus? É demônio, né? E o número dos cavaleiros eram 200 milhões. Eu ouvi o número. E vocês veem que eles saem. São 4 que comandam 200 milhões. Então vocês vejam que é uma coisa terrível. Vamos ver aqui em outra versão para a gente fazer uma comparação. 4 anjos foram atados junto ao rio Eufrates. Foram então soltos 4 anjos. No 7 do 1 ao 3, a guerra entre a grande escala, no castigo da advertência para os descrentes, né? Tanto judeus como gentios.
Nota-se no fato de serem atados os anjos. Alguns irmãos, quando eu vou falar, eles dizem assim, igreja e judeus. Como se judeu não fosse, que confessasse a Cristo, não fosse igreja. Então, esse raciocínio está errado. É igreja com gentios e judeus que confessam. Esse é o raciocínio certo. Número representa um número incontável, certo? Os 200 milhões lembram o Salmo 68, 18. Eles não são cavalos ou cavaleiros normais, certo? São engenhos de guerra e destruição. Exército equipado que pode destruir a terça parte da raça humana. Para destruir não era só 4, entendeu? São números incontáveis. Mas desses 4, eles comandam o restante. Então são principados. Vá guardando aí. Os cavalos que vi na visão eram assim. Os cavaleiros tinham couraças vermelhas como de fogo. Vermelho é a cor do pecado, né? Está lá no livro do profeta Isaías. Azuis como a íris, né? Então, o fogo, azul como a íris. Amarelas como enxofre. Cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão. Da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. Então, não são normais. Um terço da humanidade foi morto pelas 3 pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre, que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois suas caudas eram como cobras com cabeças. Então você veja, tem a cabeça de cavalo, saía fogo da boca, e o rabo do cavalo tinha uma cobra, ou várias, né? Pode ser também. Mas aqui eu vou como uma, sabe por quê? Olha só, como cobras, certo? Porque ele diz assim, caudas, porque está falando dos vários cavalos. Então, tanto pode ser várias cabeças, como pode ser um em cada cavalo, no rabo dele. Então, eu fico com uma em cada, porque é um rabo só, né? Mas vários, nos vários cavalos. E com elas eram capazes de ferir o resto da humanidade. Os que não foram mortos por essas pragas, nem assim deu as costas, que haviam feito com as próprias mãos, eles não pararam de adorar, mesmo assim, os demônios. Vocês vejam que quem está adorando demônios não é a igreja. Então, aqui não tem menção. Tem, sim, de que existe nessa época gente já que adora, né, a Deus, os selados, certo? Mas não que ficaram e o arrebatamento não aconteceu. Não tem como fazer a ligação. Aí ele diz, e ídolos de ouro, prata, bronze, pedras e madeiras que não podem ver, ouvir e nem andar. Idolatria. Que hoje existe. Tem gente que não sabe nada sobre Cristo, mas sabe sobre as imagens. Menino, coisa terrível. E o pior é que tem gente que adora filho, tem gente que adora um cantor gospel, chora até por ele, dorme dorme na frente do show, mas se atrasa para o culto. Pois é. Ainda bem que não é todos. Tão poucos se arrependeram de seus assassinatos, olha só. Assassinato aqui, vamos ampliar a ideia. Vocês pensam que é só matar o outro, né? Mas tem várias formas de matar alguém. Você dá uma palavra dura, ríspida e pessimista para a pessoa. Matou. Assassinou. Lá em 1 João, Yohanan, capítulo 3, versículo 15, quem odeia o seu irmão é assassino. Uso de drogas, essa minha Bíblia diz, alucinógenas para entrar em sintoma
em sintonia com o oculto, macumba, de sua imoralidade sexual e de seus roubos. Né? Então, quem roubou, restitui o que foi roubado. De alguma forma, você tem que restituir. Capítulo 10, vamos lá? Capítulo 10. Então, eu vi, vamos ver aqui, antes de entrarmos no 10, o 21, ainda nem assim se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias. Viu aqui a questão do uso de drogas alucinógenas para entrar com sintonia com o oculto? Está bem claro, né? Feitiçaria. Nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. A gente já deu estudo sobre o pecado, depois eu vou falar aos poucos sobre esses pecados. Está na Bíblia toda. Certo? E tem graus de feitiçaria também. Então vamos para o 10, né? Anjo forte. Vinha um outro anjo poderoso, descendo, agora sim, do céu. Veja que o 9, o D que fala que desceu do céu, mas aqui está dizendo caído do céu. Caído já. Certo? Então foi um demônio. Agora, como entender isso? Os demônios, eles continuam obedecendo a Deus se Deus der uma ordem direta, porque senão eles são destruídos. São destruídos. Embora eles já saibam que para sobreviver e continuar atrapalhando, eles têm que obedecer a Deus. Nesse ponto aí. Agora, essa obediência é forçada, porque eles sabem que é por medo. Então, não é por sinceridade. Entendeu? Então, quando é sincero, Deus sabe. Agora, vamos lá. Então, vi outro anjo poderoso do céu. Ele estava envolto em uma nuvem. Havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol. Suas pernas como coluna de fogo. E ele segurava um pequeno rolo que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar. Será que era pequeno? E o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado, como o rugido do leão. Quando ele bradou, soaram 7 trovões. Quando ele bradou, soou 7 trovões, com vozes que falavam. Quando os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever. Então, João disse, eu estou prestes a escrever. Quando ele fez assim para escrever, mas ouvi uma voz do céu. E essa voz do céu, esse termo voz do céu, é uma voz que ecoa. Entendeu? Cele o que disse os 7 trovões. E não escreva. Então, tem mais juízo, tem mais coisas aí do que se anunciam no Apocalipse. Então, o Deus de amor vai fazer isso, não é só Deus de amor. Justamente porque ele é um Deus de amor e ama tanto a humanidade, é que vai tirar quem quer ser ruim de verdade. Porque nem assim se arrependeram dos assassinatos. Então tem gente que gosta de ser mal. E aí vai haver a separação. Quem se guarda vai perder a inclinação do mal. E quem, do fruto lá do conhecimento, vai perder. E quem não se guarda vai continuar nessa questão do bem, né? Vou dar só uma colocada aqui na tomada. Que o meu notebook avisa. Mas voltando. Vamos lá. O que acontece? No 10 ele diz assim, versículo 5. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, que é a mão da bênção, né? É a mão da bênção. E aí ele começa a dar umas palavras. Então veja, o esplendor desse anjo, né? As vestiduras
duras, né, desse anjo forte, desse anjo poderoso também, as atitudes de sua atuação. Alguns intérpretes veem nele a representação do Messias ressuscitado, mas é muito claro, ângelos, certo aqui. Então, vocês podem ver e procurar nas Bíblias de, vamos dizer assim, interlinear, né? Elas são muito boas, as Bíblias interlinear, que a palavra é angelon, certo? Angelon. Então, angelon é um anjo mesmo. Então, não tem como a gente colocar em Cristo, certo? Mas sua descrição inclui a nuvem que simboliza o julgamento divino, o rosto indicado a santidade divina, o arco-íris representando a misericórdia, certo? A fidelidade divinas, depois vocês pegam e façam as anotações. A fidelidade divinas também é o arco-íris, especialmente no assunto da aliança com Deus e seu povo. Detalhe, tem hora que o povo que Deus está falando é só os judeus que confessam Jesus como Messias. Tem hora que inclui os gentios, porque é agora a igreja que está em atuação. Então, vocês têm que prestar muita atenção nisso daí, esse pequeno detalhe. Então, a lei para o judeu, ele tem que continuar praticando, mesmo no tempo da graça, certo? Ah, mas é o tempo da lei. Não, perdão, é o tempo da graça, certo? Mas o judeu não deixa de ser judeu. Ele passa a ser judeu messiânico, entendeu? Então, vamos lá. Levantou a mão direita para o céu. Jurou por aquele que vive para todo sempre. Ó, se esse anjo, o anjo que tinha visto pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive, não é Cristo. Entendeu? Para todo sempre, que criou o céu e tudo que nele há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há. Não haverá mais demora. Ao contrário, nos dias que o sétimo anjo estiver para tocar seu chofar, o plano oculto de Deus será cumprido. Oculto, ele não disse a ninguém. A quinta trombeta, enxames de gafanhoto sai do abismo, atormentar os homens 5 meses, são o primeiro ai, né? O primeiro ai. Então, ele está indicando aqui as 7 trombetas. A sexta trombeta, nós vamos ver aqui que são anjos malignos soltos no rio Eufrates, né? Que a gente falou aqui. E olha que esse daqui, no capítulo 10, ele fala, não haverá mais demora. Mas ele fala, nos dias que o sétimo anjo estiver para tocar o chofar, o plano oculto de Deus será cumprido. E as boas novas que foram proclamadas a seus servos, os profetas. Meu Deus, é forte, né? A seguir, a voz que eu estava ouvindo do céu falou novamente e disse, vá, pegue o rolo aberto da mão do anjo, que se encontra ao pé sobre o mar e sobre a terra. Assim eu me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o pequeno rolo. Ele disse, pegue-o e coma. Será amargo em seu estômago, fala na prática da palavra, na prática, na vivência, as coisas são amargas. Mas doce na sua boca, é fácil falar. É assim? Peguei, e olha que o anjo preparou ele. Então, veja a questão. Se você bota um vibrador no seu corpo, em forma de um botãozinho, aí a outro diz, olha, isso daí é um vibrador, eu vou apertar esse botão aqui e ele vai vibrar em você, tá certo? Tá pronto? Tô, pronto. Pá. A pessoa não se assusta. Não é assim? Mas quando você simplesmente faz pá, a pessoa faz ah! Por quê? Porque não estava esperando.
Mas quando você diz, olha, será assim? Então João já esperou o sabor. Doce, muito maravilhoso, bom, né? De ensinar. É muito bom falar de Jesus. Mas quando chega a hora do amargo, todo mundo quer correr, né? A não ser os santos e fiéis, que sabe que é amargo, sabe que é difícil, mas ainda assim diz: eu vou continuar servindo a Ele. E esses daí vão ser arrebatados antes do arrebatamento, antes da grande tribulação chegar, vai ser no arrebatamento, que não é invisível, porque senão não teria graça. Certo? Mas os do mundo, claro que não vão participar. Mas não é invisível, senão eles não viriam. Eles sumiu, eles veem a roupa e sabem que é o arrebatamento. Foi visível, né? Peguei o pequeno rolo da mão do anjo e o comi. Em minha boca era doce como mel, mas depois de tê-lo engolido, meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: você deve profetizar outra vez a respeito de povos. Vamos lá, povos. Quem seria povo hoje? O povo brasileiro, o povo judeu, o povo grego, certo? Certo. Nações americana, brasileira, tá, também, né? Línguas todas e reis todos. Mas em outro texto que a gente leu, se vocês voltarem no vídeo, ele vai falar tribo. Então, tribo só tem em Israel. Então, amados, aqui está a sétima trombeta, vai falar de Miguel guerreando no céu, que ainda não tocou, né? A sétima trombeta vai ser no céu, vai mostrar Miguel no céu, né? O dragão, ele guerreando contra o dragão e Miguel vence ele. O início da vitória de Cristo, essa trombeta é a introdução dos novos juramentos de Deus. Também mostra o céu comemorando a vitória do Messias sobre o anticristo. Uma antecipação do aparecimento glorioso de Jesus, que é uma diferença. Quando você pega Mateus 24, você vai notar que tem algumas coisas ali que não se aplica à igreja. Muita coisa. Por exemplo, o termo Judéia, o termo sábado. E isso leva-nos a entender que aquele texto se fala de judeus. Então, ali são judeus que ficam. Romanos 11, 19 fala que os ramos que foram quebrados. Então, esses ramos que foram quebrados realmente são judeus que não confessaram Yeshua ou Jesus como Messias. E aí vai passar pela grande tribulação. Então, amados, estamos no capítulo 10 e daqui a pouco a gente vai chegar no 11, na metade já do livro de Apocalipse, porque são 22 capítulos e você veja que a gente tem que ir devagarinho para vocês entenderem bem. Então, tem que já estar pronto. Você tem que anunciar a Cristo. A mensagem, na época, vai ser muito doce de falar, mas amarga na prática. Enquanto está doce, muitas das vezes você sente o poder de Deus, muita coisa boa, você tem que fazer isso agora. Porque quando chegar naquela época, vai ser amargo. Vai ser amargo, tá certo? Então, a paz do Senhor, glória a Deus. E respondam as perguntas da enquete. Vai estar no YouTube. Pessoal do YouTube, nos ajude com oração, se inscrevendo no nosso canal e também se inscrevendo, marcando o sininho para sempre que tiver um vídeo novo, você não perder. E daqui a alguns minutinhos também, eu vou estar falando sobre outro assunto que não tem nada a ver com o Apocalipse, tá certo? Daqui a pouco eu vou falar sobre alguns assuntos bem legais e ainda hoje, certo? Vamos fazer isso daí. Então, vai ter 2 vídeos hoje, né, no caso. E nós vamos estar falando isso e vocês aguardem aí. Comentem, deem ideias sobre vídeos que nós estamos anotando. Alguns vídeos já, tem pessoas até com perguntas inteligentes, né?
e nós vamos dar algumas orientações também sobre isso. Então, vamos falar dos mais diversos assuntos. Então, o canal é teológico, né? Então, aqui vamos falar de teologia. E algumas vamos dizer, olha, esse daqui não condiz com o cristianismo, não condiz com a ideia judaica, não condiz com a Bíblia, não condiz com isso, mas existe essa linha de pensamento. E assim, assim, assim. Essa daqui é heresia, por causa disso, 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 disso e disso. Então, nós não vamos deixar de falar só porque é contra, né? É contra a Bíblia, porque nós devemos falar justamente porque a Bíblia é contra, e dizer, olha, isso daqui a Bíblia está dizendo que é contra, entendeu? Então, nós devemos falar sim. Então, se inscreva, ajude o nosso canal, tem lá no YouTube, tem nos vídeos, tem como vocês fazerem doações. A doação é toda para o canal, certo? É toda para o canal. Então, é para a divulgação do Evangelho de Cristo, tá bom? Então, em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.